Boa noite, companheiros. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, vendo pessoas queridas que há algum tempinho não víamos, e gostaríamos nesse momento de pedir à nossa companheira Rogéria que faça a leitura da nossa mensagem do início. Em seguida, seu Jorge vai estar fazendo a nossa prece. Boa noite. Boa noite. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel. O mundo e a crença. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Marcos capítulo 15, versículo 32. Por isso que são muito raros os homens habilitados à verdadeira compreensão da crença pura em seus valores essenciais. Encontramos os que injuriam o Cristo para confirmá-lo. A mentalidade milagreira sempre nadou na superfície dos sentidos, sem atingir a zona do Espírito eterno. E se não alcança os fins menos dignos aos quais se dirige, descamba para os desafios mordazes. E no caso do mestre, as observações não partem somente do populacho. Assevera Marcos que os principais dos sacerdotes, com os escribas, partilhavam dos movimentos insultuosos, como a dizer que intelectualismo não traduz elevação espiritual. Os manifestantes conservavam-se surdos para a boa nova do reino, cegos para a contemplação dos benefícios recebidos, insensíveis ao toque do amor que Jesus endereçara aos corações. Pretendiam apenas um espetáculo. Descesse o Cristo da cruz num passe de mágica e todos os problemas de crença inferior estariam resolvidos. O divino interpelado, contudo, não lhes deu outra resposta além do silêncio, dando-lhes a entender a magnitude de seu gesto inacessível ao propósito infantil dos inquiridores. Se és discípulo sincero do Evangelho, não te esqueça de que, ainda hoje, a situação não é muito diversa. Trabalha ponderadamente no serviço da fé. Une-te ao Senhor. Dá quanto puderes em nome dele e prossegue servindo na extensão do bem, convicto de que o vasto mundo inferior apenas te pedirá maliciosamente distrações e sinais.
Boa noite, meus irmãos. Vamos, nesse instante, nos preparar para o início, propriamente dito, da nossa reunião. E vamos, juntos, buscar a imagem meiga, amiga do nosso Mestre Jesus. Vamos projetar em nossa tela mental a imagem do nosso irmão maior, vendo Jesus vindo em nossa direção, e vamos falando com ele. Senhor Jesus, querido amigo, nosso mestre, nosso bom pastor, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu nome, nós encarnados, nós outros desencarnados. Aqui estamos, Senhor, procurando aprender um pouco mais, refletir, Senhor, quanto à importância do teu Evangelho em nossa caminhada, em nossa trajetória. Abençoa-nos assim, Senhor, a todos que compomos a Assembleia desta noite. Abençoa aqueles que porventura estejam a caminho, como também aqueles que por alguma razão não poderão estar conosco. Permita, Jesus, que através dos teus mensageiros, dos amigos espirituais, possamos todos absorver do que nos será trazido quanto a orientações, meditações dos teus ensinamentos. E assim que possamos sairmos de tua casa, nesta casa querida que nos recebe, bem melhores do que quando aqui chegamos. Fica conosco, Senhor. Dá-nos da tua paz. E que assim seja. Graças a Deus. Então, agora nós convidamos a nossa companheira Francisca. Francisca vem da nossa casa aqui vizinha, que é o CELD, do Balneário São Pedro da Aldeia. E Francisca está trazendo hoje para nós o tema da palestra dela, é o maior mandamento, retirado do Evangelho. E, Francisca, fique à vontade e a gente está aqui ansioso para mais uma palestra. Olá, amigos. É sempre uma alegria estar junto de todos, que essa casa nos acolhe e nos trata com muito carinho. E nós agradecemos a confiança, que tem em nós para trazer esses ensinamentos tão importantes para nossas vidas, que são os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Como foi dito, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar ao próximo, o item 1, 2, 3 e 4, que vai falar sobre o maior mandamento, e a parábola do credor incompassivo. Mas antes vamos falar um pouco desse mestre amigo, nosso irmão maior, esse modelo e guia que todos nós temos, que nos conduz aí pelos caminhos da vida, nos ajudando a fazer boas escolhas e usar o nosso livre-arbítrio com sabedoria, Porque a nossa felicidade depende de como nós fazemos uso do livre-arbítrio. Então, vindo lá do livro Fim dos Tempos, de Amélia Rodrigues, essa grande estudiosa, poetisa, que trabalha a Boa Nova numa coleção através da psicografia de Divaldo, ela nos diz que a mensagem de Jesus não continha ensinamentos comuns. Na sua época,
A religião apresentava um Deus cruel, um Deus vingativo. Aqueles que o desafiavam ou o desagradavam eram punidos severamente. E aí vem Jesus dar início a novos tempos, né? Iniciar uma nova era. E quando ele chega, ele vai ensinar que esse Pai era o nosso Pai, bondoso e misericordioso, amava e distribuía esse amor a todos, justos e injustos, crentes ou incrédulos. Alcançava todas as criaturas que andavam pelos caminhos do mundo. Então é ele que nós temos que seguir, né? Esse bondoso amigo e irmão. E aí, um dia, um fariseu se dirige a Jesus e ele era um doutor da lei. E para tentar Jesus, ele faz a pergunta que todos conhecem: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus responde: amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 18, item 23 a 35. E mais à frente, Jesus, em outra passagem, dá uma advertência muito importante. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, porque essa é a lei. Então, a lei é fazer ao outro aquilo que nós desejamos que o outro nos faça. Fazer ao outro o que desejamos que o outro nos faça é a verdadeira demonstração de amor ao próximo e também de amor à criação de Deus, porque ela não se dirige somente ao ser humano, mas a toda a criação, à natureza, aos animais, né, ao nosso planeta. E essa é a única maneira que nós podemos demonstrar nosso amor a Deus. Porque o que nós podemos dar a Deus? O que Deus espera de nós? Exatamente isso, né? Que nós saibamos nos amar. Que nós sejamos gratos e bondosos. Gratos a Ele que nos deu tudo e bondosos com a sua criação. Né? Porque é através do próximo que esse Pai cuida de nós. E é através do próximo que nós demonstramos o nosso amor a Ele. Então nós precisamos aprender isso, entender a importância da nossa boa convivência com o próximo. Porque Deus usa o próximo para nos guiar, para nos ajudar, através de conselhos, de ensinamentos, de mensagens, né? Ou a codificação, trazida por nós, por Kardec, é um exemplo disso. As mensagens de Emmanuel, as mensagens de Joana, é um exemplo disso, né? Ele tem seus mensageiros, ele tem seus auxiliares para nos conduzir. O perdão era um dos temas preferidos de Jesus. Essa parábola que nós vamos falar hoje, que é a parábola do credor incompassivo ou do credor implacável, ela foi usada por Jesus quando Pedro se dirigiu a Jesus e perguntou: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão
7 vezes? E Jesus responde, não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7, nos ensinando que não há limite para o perdão. Não há limite para o perdão. No Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec usa essa parábola para falar sobre o amor ao próximo. Porque, à luz da doutrina espírita, nós vamos aprender que essa parábola, além de nos ensinar o perdão, vai nos ensinar uma lei muito importante, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, é a última lei, a lei de justiça, amor e caridade. Na questão dessa lei, na questão 873, Kardec vai nos dizer que o sentimento de justiça é desenvolvido pelo nosso progresso moral. Quanto mais nós vamos nos desenvolvendo, crescendo moralmente, mais esse sentido e esse sentimento de justiça vai crescendo, vai se ampliando. E ele diz que Deus colocou esse sentimento no coração do homem ao criar o espírito. Nós somos criados já com esse sentimento latente em nós. E é por essa razão que, com frequência, nós encontramos noções mais exatas de justiça nas pessoas mais simples do que em pessoas de grande saber. E a gente vê realmente isso acontecer. Às vezes a pessoa de grande saber, ela se envolve tanto com outros saberes que esquecem desse sentimento, que é muito importante na nossa convivência, o sentimento de justiça. Na questão 886, que todos conhecem, que tem aquela perguntinha, né? Que todo espírita sabe qual é a pergunta e a resposta, né? Qual o sentido de caridade segundo o entendimento de Jesus? Indulgência, benevolência, indulgência e perdão, né? Ali naquela questão também é colocado para nós que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça. O amor e a caridade, porque Jesus fala em benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, amar ao próximo é fazer tudo o que nós gostaríamos, né? Tudo que for possível, que fosse possível, que nós pudéssemos desejar para nós. Esse é o sentido das palavras de Jesus, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como irmãos. É o sentimento fraterno. Entendermos que somos todos filhos do mesmo Pai. Então, somos todos irmãos, né? Então, devemos nos amar como irmãos. Independente se essa pessoa ela está próxima ou se ela está longe, mas se ela está necessitando de nós e nós temos recursos para auxiliar, é um irmão nosso que está precisando de nós. E como nós somos reencarnacionistas, a gente não sabe se essa pessoa é alguém muito querido, mas que não veio ali tão próximo de nós e está precisando do nosso auxílio. Então a gente tem que parar para pensar isso, que toda pessoa que já tem esse sentimento, né, esse entendimento da reencarnação, a gente não sabe quem é aquele que está do nosso lado. E, de repente, tem alguém muito querido, muito amado, que voltou, está perto de nós, nos dando uma oportunidade de ajudar. Ou uma oportunidade de desfazer algo que fez, que não deveria ter feito em outra existência. Então, todo aquele que está perto de nós, ou longe de nós, mas que está precisando de algo que nós podemos oferecer, esse é o momento de demonstrar amor ao próximo. Então, a parábola desse capítulo vai falar para nós de um rei que resolveu acertar contas com os seus servos. E a parábola começa:
O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo como pagar, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos, ele, sua família e também todos os seus bens. O servo desesperado se ajoelhou aos pés do rei e suplicou: tem paciência comigo, Senhor. Eu lhe pagarei tudo. O rei se compadeceu e, movido de uma enorme compaixão, não deu tempo, ele perdoou a dívida. O servo, então, muito feliz, saiu do palácio e foi embora aliviado. Nessa história, a gente sabe que Jesus vai muito além, né, do que a nossa capacidade de entendimento nos permite. Quem é o rei da história? Porque ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei. Então o rei é Deus. Quem é o servo devedor? Somos todos nós. Nós somos servos do rei. Né? Nós somos servos do rei. Então nós representamos esse servo endividado. E a dívida desse servo, ela é astronômica, porque à época de Jesus, talento era a moeda mais valiosa que existia. Seria, em valores atuais, em torno de bilhões de reais. Realmente, uma dívida que pode se considerar impagável. E naquela época, era comum vender a pessoa como escrava, toda a família, vender todos os bens para conseguir recursos para saldar a dívida. Né? E aí, o servo, ele não pede perdão da dívida. O que ele pede? Ele pede tempo para pagar. Pede tempo para pagar. Mas ele está diante de um rei infinitamente misericordioso e bom. E o que o rei faz? Ele não dá tempo, ele simplesmente perdoa essa dívida enorme. Então Jesus está ensinando para nós que Deus nos dá até o que nós não pedimos. Né? Ele nos dá até o que nós não pedimos. Porque a sua bondade, a sua misericórdia está além dos limites da nossa capacidade de entendimento. Às vezes a gente quer entender certas coisas que são trazidas para nós, são colocadas no nosso caminho, pela nossa capacidade de entendimento, e não conseguimos. Por quê? Porque quem coloca adversidades, as aflições, obstáculos no nosso caminho, muitas vezes é Ele, mas não para que a gente sofra, mas sim para que a gente aprenda algo de importante. Então a gente tem que começar a tentar ampliar nossa capacidade de entendimento, porque muitas vezes as lições são aplicadas no presente para serem usufruídas no futuro. Né? E continuando, esse servo, então, muito feliz e aliviado, chega na rua e encontra um companheiro que lhe devia 100 denários. Agarrou pelo pescoço o seu devedor e gritou: paga tudo que me deves. Seu devedor caiu de joelhos aos seus pés e implorou: tem paciência comigo e lhe pagarei. E ele não atendeu ao pedido do companheiro e entregou esse companheiro às autoridades para que ficasse preso até que saldasse a dívida. Então ele sai do palácio, encontra um companheiro e esse companheiro faz exatamente o que ele tinha acabado de fazer junto com o rei. Só que a dívida desse companheiro, ela é insignificante, porque denário era a moeda menos valiosa da época. E talvez por ser tão insignificante, ele tenha até esquecido.
né? Não foi uma falta de pagamento por má fé, pode ser por esquecimento. Aí nós vamos interpretar esse trecho, né? Jesus usa dois valores extremamente desiguais. O valor, a dívida do servo do rei, astronômica, e a dívida do companheiro dele, insignificante, né? Uma dívida insignificante. E por que Jesus usa essas duas dívidas, né? Esses dois valores tão diferentes? Ele está nos ensinando que existe uma grande diferença entre a nossa dívida com Deus e a dívida do próximo para conosco. E a dimensão da nossa dívida com Deus, ela é astronômica. Não se compara a nenhuma dívida que alguém possa ter conosco. A nossa é muito maior, né? A nossa é infinitamente maior. Porém, por maior que seja a nossa dívida para com Deus, essa dívida nunca será maior do que a sua bondade, a sua misericórdia para conosco. Nunca será maior, né? Ele está sempre pronto a ser misericordioso e bom com todos nós. E muitas vezes nós não precisamos nem pedir que Ele nos dê tempo, como foi o caso do servo, né? Então, na parábola, nós temos dois devedores que fazem o mesmo pedido: o servo e o companheiro do servo. Só que a resposta desses dois indivíduos é completamente diferente. O rei perdoa aquela dívida enorme e o companheiro não é perdoado, né? Uma resposta vai além das expectativas do pedido e a outra dívida, ela não é perdoada. Por quê? Porque o servo do rei age de forma cruel e egoísta, não é? Mesmo depois de tudo que aconteceu, ele não demonstra compaixão, misericórdia, bondade, e ele demonstra exatamente o quê? A sua falta de amor ao próximo. A sabedoria de Kardec no trabalho que ele fez para nós é muito grande, porque a gente vê a interpretação que esse bondoso codificador, que é um espírito de escola, um espírito escolhido para trazer essa doutrina consoladora para nós, foi um trabalho excepcional. Ele pega essa parábola que é usada para demonstrar perdão e mostra amor ao próximo, sentimento de justiça, né? Sentimento de caridade, porque demonstrar amor ao próximo, muitas vezes você também está agindo com caridade. Porque tem muitas pessoas que elas não estão esperando de nós nada além do que nosso tempo, uma palavra, uma boa palavra, né? Um comportamento mais digno, mais amoroso, mais gentil, uma gentileza que muitas vezes está faltando muito nas relações. Então, Kardec traz para nós essa demonstração da importância e dos grandes valores que estão dentro desse sentimento de amor ao próximo. E essa forma como o servo do rei age com o seu companheiro, ela mostra que muitas vezes nós estamos agindo assim com o outro, né? Nós estamos presos a coisas pequenininhas, cobrando comportamentos ou atitudes irrelevantes, quando nós mesmos, às vezes, estamos agindo da mesma forma ou, às vezes, muito pior, né?
e mesmo com os exemplos que nós temos, que foram deixados pelo Mestre Jesus, que são trazidos para nós pelos benfeitores, né? Pelos esses companheiros que trazem para nós tantos ensinamentos através das obras, pelas mãos abençoadas de Chico, de Divaldo, tantos ensinamentos nos mostrando como nós devemos agir, e até mesmo nos momentos atuais a gente tem exemplos perto de nós, como tivemos Chico Xavier, né? Irmã Dulce, Mandela, que exerceu um perdão assim de uma forma que nem os próprios compatriotas dele entenderam, quando ele não revidou tudo que fizeram com ele, quando ele, abriu as portas do governo dele aos ingleses, né? Então a gente tem que começar a olhar mais para os bons exemplos, né? Para a gente conseguir caminhar, né? Porque no Evangelho é dito para nós que os sentimentos, esses bons sentimentos de indulgência, de benevolência, de misericórdia, de perdão, de caridade, eles podem nos conduzir à destruição do egoísmo, que é a grande chaga da humanidade. Então, nós estamos precisando desenvolver bons sentimentos nas nossas relações. E amar ao próximo, e perdoar e ser indulgente, porque todos nós somos credores e devedores. Quem não é? Quem não é? Em um momento nós somos os credores, em outro nós somos os devedores. Porque quem não ofende ou já foi ofendido? Quem não magoou e já foi magoado? Então nós estamos assim, caminhando, ainda como espíritos infantis que somos, errando, aprendendo, nos esforçando, porque o importante é nos esforçar, né? Entendendo que a regra do bom comportamento é praticar a verdadeira fraternidade. Quem consegue, nas suas relações, praticar a fraternidade, granjeia amigos, né? E tem paz da consciência. E quem não precisa de paz na consciência? Todos nós precisamos. As pessoas que viram o que tinha ocorrido lá na praça, quando o servo do rei cobrou ao companheiro, ficaram indignadas e foram contar o que tinha acontecido ao rei. O rei mandou buscar o servo e disse: "Você é um servo mau. Eu perdoei tudo o que você me devia. Tu deverias ter feito o mesmo com teu companheiro." E Emmanuel tem uma mensagem que tem esse título, Companheiro, onde ele comenta esse versículo. E o benfeitor fala para nós que o Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. Cooperação. Ser cooperativo, cooperar. Sentimento, princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recinto mais humilde, encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode se chamar pai ou filho. No caminho, ele pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. Significa os laços que Jesus promoveu para o bem da tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Usa a misericórdia que Jesus usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e aprender. Essa mensagem está no livro Caminho, Verdade e Vida.
Então, Emmanuel, né, ele está se referindo à cooperação, né? Essa cooperação que muitas vezes nos falta e que nos convida a agir para com o outro da forma como nós estamos esperando que o outro haja conosco, né? E que nós juntos possamos estar sempre trabalhando pela construção de um bem maior. Porque nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos para trabalhar pelo bem que nós desejamos, né? Porque para o mundo melhorar, nós temos que nos melhorar. E não esperar pelo outro. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro mude. Mas se nós mudamos primeiro, nós estamos dando o exemplo do que nós desejamos e mostrando para o outro que é possível, né? Que a gente pode melhorar a cada dia. E nós melhoramos sim a cada dia. Às vezes a gente não percebe, mas quem convive conosco percebe que nós estamos sempre nos melhorando. E aí o benfeitor está nos dizendo, né, nos ensinando que quando nós deixamos de cooperar, nós estamos nos empobrecendo. E quando nós estamos cooperando, oferecendo ao outro os nossos melhores recursos, sejam materiais ou morais, estamos nos enriquecendo, né? Porque a gente coopera sempre, a gente está sempre cooperando. Hoje mesmo eu vim divulgar o almoço da nossa casa aqui de Balneário, o CELD, que precisa fazer esses eventos para poder manter, né, a manutenção da casa, as reformas e tudo mais, e uns cooperando com os outros, né? E nesse sentimento de cooperação vai todo mundo se ajudando, porque somos uma grande família. Na parábola, a gente vê Jesus usando valores materiais, né? Talento, denário, mas Jesus não ensinava para as coisas do mundo, e sim do espírito, para as necessidades do mundo, materiais. Ele ensinava para as necessidades do espírito, né? Por quê? Porque os valores morais, que são a misericórdia, a indulgência, a bondade, o amor, o perdão, né, são os valores mais importantes. Esses são os valores mais importantes, né? Porque se nós formos observar, as dívidas que nós contraímos com o outro são muito mais de valores morais do que de valores materiais, né? Porque não é o que você emprestou em termos de dinheiro ou em coisas materiais que vai pesar no final. O que vai pesar são nossas dívidas morais, porque essas dívidas, elas nos aprisionam, né? Elas nos aprisionam uns aos outros. E por que essas dívidas nos aprisionam? Porque são valores do espírito imortal. As dívidas morais são valores do espírito imortal. São dívidas do espírito imortal. E o que acontece quando a gente não quita essas dívidas enquanto nós estamos caminhando juntos? Tem uma passagem que Jesus fala, né? Antes de você trazer a sua doação aqui no altar, vai e reconcilia-te com teu inimigo, enquanto você ainda está a caminho com ele. Então, essas dívidas, elas são importantes serem quitadas aqui, porque elas vão nos acompanhar, né? Quando estivermos do outro lado da vida, né? Então, essas dívidas vão nos acompanhar e nós vamos colher tudo que plantamos, né? Porque nós sempre colhemos, é a lei de causa e efeito, né? Os frutos das nossas atitudes serão colhidos. Os frutos dos nossos pensamentos serão colhidos. Quando eu era criança, que eu fui criada na Igreja Católica,
eu tinha que me confessar todo domingo para falar os mesmos 3 pecados e rezar as mesmas 3 Pai Nosso e 3 Ave Maria. E eu ficava muito preocupada porque o padre dizia que a gente pecava por pensamento. A criança fica meio impressionada com algumas coisas, né? Mas é verdade, nós pensamos e nós pecamos por pensamento, né? Quando nós não pensamos coisas boas, né? Porque na nossa relação com o outro, a gente interage em atitudes e pensamentos. E nós criamos grandes e pequenas dívidas com essas atitudes e esses pensamentos, né? E essas atitudes, as atitudes, às vezes, a gente não consegue reparar, mas pensamento é mais difícil. A gente sabe que o pensamento é força criadora. Pensou, criou. Então, nós temos que zelar muito pelos nossos pensamentos. Porque os Espíritos nos ensinam que quando nós pensamos e criamos algo, mesmo que a gente não realize o que nós pensamos, se esses nossos pensamentos forem absorvidos por alguém e ela fizer o que nós estávamos pensando, nós somos responsáveis junto com aquele que praticou. Porque nós criamos. Nós somos, vamos dizer assim, os mentores intelectuais daqueles maus pensamentos, né? Então, é importante que a gente cultive bons pensamentos, evite os pensamentos equivocados contra o próximo, porque às vezes a gente tem muita dificuldade na convivência com aqueles que pensam e agem diferente de nós, né? Mas isso é natural, porque cada um está num nível evolutivo diferente, né? Cada um tem uma lente diferente, né? O grau não é o mesmo, a cor não é a mesma. E a gente tem que ter muito cuidado com esses pensamentos, com essas vibrações que nós estamos emitindo para o outro. Quando eu estou sentado olhando para alguém e estou fazendo uma análise, avaliando o companheiro que está ali longe de mim, mas com pensamentos que não são moralmente corretos, né? Ou equivocados, a gente tem que ter cuidado. É difícil, né? É muito difícil. Mas não é impossível, né? É tudo uma questão de praticar, né? Com a prática a gente chega à perfeição. Então a gente tem que começar a evitar os pensamentos negativos, né? Que não são bons, para que a gente possa trabalhar pelo nosso progresso espiritual, através do nosso progresso moral. E sempre entender que o que nós desejamos, nós temos que pensar, mas sempre pensar positivamente, né? Para que isso se crie da forma como nós desejamos. Não sermos negativos em relação à nossa vida, nem em relação ao outro. E indignado, o rei mandou prender o servo até que ele pagasse tudo o que devia. E Jesus conclui a parábola dizendo: assim também meu Pai vos fará, se cada um de vós, no íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Não perdoar o seu irmão. Com essa prisão que Jesus se refere, que prisão é essa? Que prisão é essa? Eu acho que todo mundo sabe aí, né? Que prisão é essa? São as nossas reencarnações, né? As diversas reencarnações que nós vamos ter que usar para pagar nossas dívidas, para que possamos sair da prisão, para que sejamos livres, né? Então nós vamos voltar. Porque, na verdade, enquanto nós não aprendermos as lições que o Mestre Jesus trouxe, que nós esquecemos e que a doutrina espírita, quanto Consolador prometido, veio relembrar o que nós esquecemos, ela nos diz isso, né? Nós sempre vamos voltar, porque enquanto não aprendermos essas lições e praticarmos, porque não adianta aprender sem praticar, né? Nosso lugar vai ser aqui na Terra. Nós ainda temos bastante tempo, porque
Porque vai chegar um momento que, se nós não merecermos, também não voltaremos para cá, né? A gente sabe que está havendo esse processo que ainda é longo, né? Se fala muito no planeta de regeneração, mas não é para agora, não é para depois. Alguns dizem que é daqui a 300 anos, outros estão esperando daqui a 50 anos, né? A gente não tem que se preocupar com o tempo. Nós temos que nos preocupar conosco mesmos, né? Porque essa parábola, então, ensina que nós vamos ter muitas e muitas oportunidades para sermos livres e deixarmos essa prisão aqui no planeta Terra, no planeta aqui de provas e expiações, onde nós estamos aqui resgatando, reparando, aprendendo, ensinando, porque a gente também ensina, a gente aprende, a gente ensina, né? A gente vai ampliando nossa capacidade de entendimento a cada lição, a cada dia. A gente vai continuar estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, porque logo no início da missão de Chico Xavier, numa reunião onde que a mãe dele se manifestou através da médium que foi a orientadora de Chico nos trabalhos de mediunidade dele, a Maria João de Deus veio e falou para ele: esses 2 livros que estão à tua frente são 2 tesouros de luz. Nunca deixe de estudá-los. E essas 2 obras eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Então nós precisamos muito, muito, muito estar sempre estudando essas 2 obras, né? Terminou, volta, porque a cada vez que nós voltamos, nós vamos aprendendo coisas novas, porque a nossa capacidade de entendimento vai se ampliando, e aí o que a gente não tinha percebido antes, a gente vai perceber agora, mais na frente mais um pouco, né? E é por isso que não temos que parar de estudar. A gente sabe que o tempo é que aplica a justiça de Deus, né? Então a gente tem todo o tempo que nós precisarmos, né? Nós temos todo o tempo, mas não é infinito. Então nós temos que ter cuidado, né? E entender que reencarnação é uma questão de justiça. Nós estamos voltando para reparar o que nós deixamos lá para trás. E esse é um trabalho importante, né? Ninguém veio aqui só para passear, né? Como diz Joana de Ângeles, nós ainda somos aquele homem fisiológico que vive para comer, beber, dormir e procriar, mas isso os animais também fazem, né? Nós temos que ter outras atitudes. Nós temos que conseguir alcançar a condição do homem psicológico, aquele que busca algo além, que é o alimento do espírito, não só do corpo físico, porque nós somos mais do que matéria. Nós somos um espírito vivendo uma experiência na matéria. Então a gente pensando, né, sempre nessa lição primorosa, amar o próximo e fazer aos outros o que desejamos que nos façam, porque isso é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres para com o nosso próximo. E nós vamos usar aqui uma lição no livro Fonte Viva de Emmanuel, na lição 2. E ele vai falar, ele deu o título da mensagem, Modo de Fazer. E ele comenta uma passagem de Paulo em Filipenses, quando Paulo diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que responsabilidade, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí o benfeitor, ele vai
interpretar esse versículo dizendo que todos fazem alguma coisa na vida humana. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer o que fizeram. Então, a gente pode dizer que todos nós que estamos no planeta Terra, estamos aqui para desfazer os erros que fizemos, né? Desfazer, reparar. Ainda mesmo a criatura ociosa que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesmo. Mesmo o ocioso. Não podemos viver na ociosidade, vendo a vida passar, deixando a vida levar, né? Somente constrói sem necessidade de reparação ou corrigenda aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, não é para nós. Fazer algo em Cristo é sempre fazer o melhor para todos. E aí ele dá uns exemplos, né? Fazer, mas não é fazer de qualquer maneira. Fazer para todos, fazer para o outro, mas fazer sem expectativa de remuneração, fazer sem exigência, fazer sem se mostrar, sem querer aparecer, fazer sem exibir superioridade, sem atributos de reconhecimento, fazer sem perturbação. Em todos os passos do Divino Mestre, nós vemos ele na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Então, não te esqueças de agir para com a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e das tuas horas. Todavia, para que a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da saudade, ajuda a todos, distintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus. Então, fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. E por isso Jesus instruiu: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Kardec proclamou que fora da caridade não há salvação. E para quê? Para nos dizer que sem amar o próximo não haverá caminho, não haverá luz no nosso caminho. E sem caridade não haverá paz no mundo. E é o que todos buscam, né? Todos desejam. Paz, paz no mundo. Porque isso é um bem precioso, paz. Deitar com a nossa consciência tranquila. Saber que não tem ninguém mais se matando. Que o mundo está convivendo pacificamente uns com os outros, né? E trouxemos também uma música. Essa música é linda, é do Grupo AME. Vocês podem encontrar no YouTube, né? Só procurar Grupo AME, música Súplica a Jesus. Eu não vou cantar para que todos não fiquem tristes. Vou ler a letra e vocês vão ver que a letra é belíssima. E diz assim: Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxuga nossos prantos. Precisamos do teu amor. Sentir tua presença a envolver nossos corações. Precisamos, né? Sentir a presença desse Mestre amado a envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Queremos ir ao teu encontro. Queremos te seguir.
É o que todos nós queremos, né? Queremos ir ao teu encontro, queremos te seguir. E afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra, para que todos nós possamos caminhar juntos rumo à luz. Por isso, vem Jesus. E Ele está entre nós. Então, em todos os momentos de aflição, é a Ele que nós temos que recorrer. Nós temos que chamar por Ele. Então, quando a dor estiver mais forte, quando a aflição nos envolver, chama Jesus. E Ele virá. Ele virá porque Ele é nosso irmão. Ele nos ama. É um irmão misericordioso que quer ver a nossa felicidade. Porque nós fomos criados para sermos felizes. Dizem que a felicidade não é do nosso mundo, porque as pessoas buscam a felicidade do mundo. Do mundo. E essa realmente não é, porque somos espíritos. Como é que nós vamos ser felizes com as felicidades do mundo material, né? Mas nós podemos ser felizes, porque está lá no livro dos Espíritos, na lei natural. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Porque se não se afastar, ele vai conseguir superar suas dificuldades, seus obstáculos, seus percalços, e vai, no meio de todos os conflitos que ele estiver vivendo, ele vai conseguir ser feliz, porque ele vai ser resignado, ele vai manter a sua fé e a sua esperança, né? No futuro, nos dias melhores, né? Então, nós temos que entender que nós precisamos uns dos outros para caminharmos juntos rumo à luz, né? Mas entender também que a religião que nós praticamos não é ela que vai impactar o mundo. O que vai impactar o mundo? O que vai impactar o mundo é o que nós estamos sendo. Então, se nós formos melhores, se nós buscarmos trabalhar no bem, essas atitudes no bem é que vão impactar o mundo. Então, que a gente caminhe junto rumo à luz, com o nosso guia, que é o Mestre Jesus. Muita paz a todos. Obrigada, Francisca. Nós queremos agradecer a presença de todos e agradecer também aos companheiros que estão nos assistindo. Deixar nosso abraço aí carinhoso para Ana Lúcia, Rosângela, Eliane Musa, Elizabeth Guimarães, Valerie, Rose, que fiquem com o nosso abraço fraterno. E por falar em fraternidade, Francisca falou ali numa das falas dela que nós devemos praticar a fraternidade, né? E vamos começar praticando a fraternidade fazendo um pedido, né? Um pedido, um convite que está aqui na minha mão, que é o almoço fraterno. E é a forma que a gente tem de praticar a fraternidade. Já tem gente dizendo assim para mim que vai estar lá. O convite é do almoço fraterno lá no grupo espírita da nossa companheira Francisca, que é o CELD aqui do Balneário. É o Leon Denis, aqui do Balneário de São Pedro da Aldeia. O convite está custando R$20, um almoço maravilhoso, que é muqueca de peixe. E para quem é vegano, né, vegetariano, temos paella vegetariana. Não é isso, Francisco? Isso mesmo. Teremos também sobremesas. Da última vez que eu fui, eu fiquei encantada. O povo lá cozinha bem, hein?
Então, está feito aí o convite para sábado, Domingo. É no domingo, perdão. Meio-dia. É no domingo, dia 1º de outubro, 1/10, às 12 horas. Fica na rua Leci Pereira de Souza, 49, Balneário. É rua Quem- do Colégio Paineiras. Bem aqui na rua do Colégio Paineiras, aqui no Balneário. E quem tiver qualquer dúvida e tiver interesse em adquirir o convite, fale conosco depois do encerramento, depois da prece. Ainda nos convites, sábado agora, dia 23, aqui na nossa casa, vamos ter o 2º encontro de Porcos e Espinhos. O primeiro foi um sucesso e nós contamos com a presença de todos. É um encontro muito bacana, onde nós podemos interagir. Vem uma companheira que é psicóloga. É muito bom esse encontro. Está aberto a todos que quiserem estar conosco, sem contar um lanche maravilhoso, que a gente... imperdível, né? E ainda nas comemorações. Essa semana nós estamos encerrando, né, o 34º mês espírita do 35º seu. Todos os anos nós fazemos a comemoração do mês espírita e nós estamos encerrando essa semana. Daqui a 2 dias, sexta-feira, dia 22, às 20 horas, nós estaremos lá com os nossos companheiros do GEFA, que é no Porto. O tema é o Servo Bom. Quem vai estar fazendo a palestra é o nosso companheiro Paulo Jorge. O tema principal do nosso mês espírita é Jesus, Boa Nova, que os temas nós retiramos do livro Boa Nova. No sábado será no Fraternidade, que é o grupo espírita lá na Cruz. Quem vai estar fazendo a palestra é a Horaci Correia. Lá vai ser às 19 horas. E no domingo é o encerramento, que será online. O encerramento será no dia 24, domingo, 19 horas. E quem vai estar responsável é o Fernando Figueiredo pelo encerramento do nosso mês espírita. É o 34º mês espírita do nosso 35º seu, de Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia. Já terminamos os recados, estamos todos convidados para todos esses eventos. Nosso fim de semana vai ser aí bem movimentado, né? E agora nós vamos convidar os companheiros para o momento do passe. Se alguém não desejar, sinaliza para nós, por favor. Oh
Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que os bondosos guias que cuidam desta casa, que têm feito por todos nós tanto bem, nos auxiliando, nos orientando, nos guiando, recebam nossa gratidão. Que os nossos guias que estão junto a nós também recebam gratidão e amor por todo o bem que nós temos recebido e que nós sabemos o quanto nós precisamos desse auxílio para podermos caminhar, buscando fazer escolhas que nos conduzam aos caminhos de Jesus, que nós possamos, envolvidos nessas vibrações fraternas e amorosas, voltar aos nossos lares, sob a proteção desses amigos, levando conosco essas vibrações e compartilhando com nossos familiares, com todos aqueles que estiverem junto a nós. Que nós então, Senhor, ainda com nossos corações vibrando, com bons sentimentos, pedindo que nos auxilie e fortaleçam nossos esforços, para que nós possamos praticar o que nós aprendemos, o que a doutrina nos ensina, que nós possamos, pedindo a permissão dos guias e coordenadores espirituais dessa tarefa, que nós possamos dá-la por encerrada. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e o amor de Deus nos abençoe. Mais uma vez, nós agradecemos a Francisca pelo carinho e pelo aprendizado da noite de hoje. E gostaríamos de dar uma boa noite a todos e que nós possamos nos despedir, né? Em paz, com a presença do nosso Mestre Jesus na volta dos nossos lares.